Olá, bem-vindo às Dicas do Didu. Estamos aqui novamente, toda quinta-feira. Estou tentando tirar da frente aquele acúmulo de perguntas que me enviaram. Hoje tem uma série de perguntas do Glaucio. O Glaucio é aquele Jun99 que me escreve sempre. Ele mandou algumas dicas e perguntas aqui que já vão ocupar praticamente todo Dicas do Didu, porque são coisas muito interessantes. Olha, o Glaucio começa me lembrando que o bastardo que ele tinha se referido numa pergunta de um mês atrás, mais ou menos, era do Richitelli. O Richitelli Old Vines from Patagônia. Os Richitelli fazem vinhos maravilhosos. Ele até se comenta de um Chenin Blanc. A Argentina tem bons Chenin Blanc, viu, gente? E o Glaucio então fez essa gentileza de lembrar que o tal do bastardo era do Richitelli Old Vines from Patagônia. Tem que procurar aí, era a safra 2020. E ele também me pediu que eu falasse um pouco de vinho do Porto, que ele conhece pouca coisa. E eu tenho aqui um vídeo que eu fiz há um tempo atrás, muito legal, sobre vinho do Porto, onde eu falo, dou dica de 10 portos e porquê, e falo um pouco dessa região, desse vinho maravilhoso que eu tive a sorte de ter tomado antes de mamar na minha mãe, gente. Vocês acreditam? Acho que eu já falei isso aqui alguma vez. Meu avô materno, que era português, tinha uma garrafa lá da quinta do meu bisavô, e me deu uma colherinha dessas de chá com um pouquinho do vinho do Porto que ele tinha trazido de lá. Olha que fenomenal. Por isso que o Didu ficou desse jeito. Bom, vamos ver o vídeo? Olá, bem-vindo. Conforme eu prometi para vocês, hoje é dia de falar de vinho do Porto, hein, gente? Eu fiquei super feliz quando alguns seguidores sugeriram o tema vinho do Porto, porque é um vinho que eu tenho um carinho muito grande. Eu comento isso nas palestras que eu faço, as pessoas dão risada, acham que é mentira, mas acontece que eu tomei vinho do Porto antes de mamar na minha mãe. Parece maluco isso, mas é verdade, porque o pai dela, o meu avô materno, o Licínio Granja, tinha uma garrafa de recordação da família dele, um vinho do Porto especial que ele veio guardando e não abria, e começaram a casar os filhos, depois começaram a nascer os netos. Eu sou o terceiro filho da filha dele, né? Eu sou o terceiro neto por parte da filha dele. E quando eu nasci, ele chegou na maternidade, que era pró-matre, com a garrafa na mão, falou: olha, hoje ninguém vai me demover dessa ideia, eu vou abrir esse vinho para a gente comemorar. E o bebê naquela época ficava nos quartos, não tinha aquela coisa de berçário, e então abriram a garrafa, pegaram uma colherinha de vinho do Porto e puseram na boca do Didu. Veja que loucura isso. Bom, não é à toa que eu estou no vinho, né, gente? Mas olha, o vinho do Porto, é importante saber algumas coisas do vinho do Porto antes da gente entrar na relação de sugestões. O vinho do Porto, por exemplo, é considerada a região demarcada de vinho mais antiga do mundo. De 1756 foi quando o Marquês de Pombal resolveu demarcar a região com aqueles marcos pombalinos, que foram 133. Vocês estão vendo a foto aí? Eu estou do lado de um deles, ali no Instituto do Vinho do Porto. Essas pedras pesavam 5 toneladas e foram levadas em lombo de burro lá para cima, no Alto Douro, para demarcar a região. Veja que maluco. E o Porto é repleto de méritos e de glórias. Por exemplo, o primeiro vinho a ser comercializado em garrafa foi um vinho do Porto. Como também o primeiro vinho a ter um rótulo comercial foi também um vinho do Porto. E não bastasse isso, o vinho do Porto é um vinho que é citado na Constituição inglesa, logo eles, com todo aquele requinte,
como a bebida ideal para brindar ao rei. Olha que coisa bonita. Enfim, o Porto é cheio de histórias e eu achei que vocês iam gostar de saber disso. Além do mais, é uma região onde o homem quebrou as pedras para que as vinhas chegassem na terra e dessem fruto. Hoje, depois de tentativas e erros de milênios, chegou-se a mais de 100 castas que são admitidas na região e 32 que são realmente indicadas, recomendadas. E são nomes muito engraçados. A gente conhece a Touriga Nacional, Touriga Francesa e tal, mas tem tinta barroca, tinta roriz, tinta amarela, malvasia fina, viozinho, esganacão, rabigato, golveio. São nomes curiosos que existem lá na região. E outra coisa importante saber é que no passado, hoje existe muito a monocultura, mas no passado as vinhas eram mescladas de várias castas, tanto brancas como tintas. Os vinhos eram feitos de forma única, porque cada um tinha uma densidade de castas diferente de outro. Portanto, aquele vinho, fosse ele fortificado ou não, ele era um vinho único daquele lugar. Isso é o que chamam de vinhas velhas. As vinhas velhas não são vinhas velhas por serem antigas, são vinhas velhas por serem mescladas como antigamente se fazia. Chegava a ter 40, 50 castas diferentes entre brancas e tintas. O pessoal que defende a monocultura dizia que cada casta tinha um tempo de maturação diferente e, portanto, ou escolhia algumas verdes ou escolhia algumas sobrematuradas. O fato é que as vinhas velhas traziam uma personalidade única para aquele vinhedo. Bom, é importante saber que vinho do Porto é um vinho fortificado. O que aconteceu com o vinho do Porto? Ele é um vinho que, no momento em que está sendo fermentado e as leveduras estão transformando os açúcares das uvas em álcool e gás carbônico, num determinado momento acrescenta-se álcool vínico, numa proporção de 25%. E esse álcool vínico, então, mata as leveduras e interrompe esse processo de fermentação, resultando em um teor de açúcar alto e álcool alto, pela adição do álcool. Esse aqui é o vinho do Porto, vinho fortificado. E existem vários tipos. Eu procurei nessa seleção atender dois critérios. Um, dos tipos de vinho do Porto que existem. E outros, o respeito a alguns produtores, que tem que estar na relação de qualquer pessoa que fizer uma relação de vinhos do Porto. Então eu vou começar com o nível de entrada, que é o Porto Ruby ou Ruby. Ruby porque tem a cor de rubi mesmo. Vocês estão vendo aí o vinho do Porto Ruby. Todo vinho do Porto tem no mínimo de 2 a 3 anos que ficou em madeira. Vou explicar isso ao longo dessa apresentação. O Ruby, com 2 ou 3 anos, é engarrafado e colocado no mercado. Se você comprar um Ruby que harmoniza perfeitamente com chocolate, diga-se de passagem, você, depois de aberto, você mantenha ele na porta da geladeira, ele vai durar um bom tempo. Não se preocupe. E eu estou indicando aqui para você o Porto Comenda Ruby do Poças. O Poças é um produtor centenário, uma família, está na 5ª geração fazendo vinho do Porto, e ele está a um preço excepcional, porque está R$ 99,99 no Pão de Açúcar. A família Poças, que teve há pouco tempo aqui no Brasil comemorando o centenário, eles têm também alguns méritos, como por exemplo o Manuel Pintão, que é um dos patriarcas lá da família. Ele é coautor do Dicionário do Vinho do Porto, junto com o Carlos Cabral, nosso brasileiro, que é infanção na Confraria do Vinho do Porto, a maior autoridade em vinho do Porto aqui no Brasil e no mundo. É uma pessoa de uma cultura enorme, um humor maravilhoso, um cara sensacional. Eles fizeram o Dicionário do Vinho do Porto,
que é um produto que vocês devem ter. Compre aí, o Cabral ainda tem estoque para vender. Quem quiser, me procura no site que eu encaminho para o Cabral, um produto precioso, que vale a pena. Então, estou recomendando aqui o Porto Comenda Rubi do Poças. Depois nós vamos para um porto sensacional que faz parte do meu dia a dia, que é o Porto Taylor's Cheap Dry Branco, Porto Seco. O Porto Seco foi criado pela Taylor's em 1934. Como é que é o Porto Seco? O Porto Seco tem um residual de açúcar muito pequeno. Por quê? Porque quando eu falei para você que o vinho do Porto tem a fermentação interrompida com adição de álcool vínico, no caso do Porto Seco, essa fermentação vai quase até o final e então eles acrescentam o álcool vínico. Ele fica com um residual muito pequeno de açúcar e é um vinho extraordinário para você tomar como aperitivo. Tome ele de 6 a 10 graus. Aliás, vinho do Porto toma-se refrescado. Por volta de 12 graus é o ideal você tomar o vinho do Porto. Deixe na sua adega, se não tiver, ponha na porta da geladeira e em alguns minutos de servido ele está nessa temperatura. Não deve se tomar quente não, ele toma-se refrescado, 12 graus. O caso do Cheap Dry branco, você pode tomar ele como aperitivo de 6 a 10 graus, ou pode também fazer o que eu adoro, que é o Portônica. Eu adoro, mas é um perigo, porque você faz o Portônica e acaba tomando a garrafa toda, né? Aqui em casa, pelo menos, acontece isso. Você põe um copo long drink, põe 1 ou 2 doses, eu normalmente ponho 2 doses de Porto, enche de gelo, uma rodela de laranja, tem gente que põe um cabinho de hortelã e completa com água tônica. O ideal é ter uma água tônica sem açúcar, que no Brasil não tem, você tem que comprar importado, fica perfeito, é um drink maravilhoso. E vocês estão vendo aí, eu botei imagens porque a Taylor's é uma empresa fenomenal. Eu tive lá o prazer de ter sido recebido pelo Fernando Seixas e inclusive almocei lá. Eles têm um restaurante, tem um hotel deles do lado. Esse grupo, o Fladgate Partnership, é fenomenal. Eles são donos também do Fonseca, do Croft, do Cron, que é um outro porto que eu adoro, um porto mais austero, mais tradicional. E essa foto aí eu tô com o Fernando Seixas em frente ao brasão da rainha. A coroa inglesa designou by appointment for Her Majesty the Queen pro Porto Taylor's, que passou a ser o porto oficial do Palácio de Buckingham. Pode imaginar o que é isso? Não é mole, né? Bom, gente, esse Porto Taylor's Cheap Dry branco seco que eu estou sugerindo a vocês, você encontra na Super Adega por R$ 159. Vale a pena ter sempre a mão na sua casa. Você está sozinho de tarde, quer tomar alguma coisinha? Um Porto branco seco, sensacional. Bom, o terceiro vinho nós vamos para um outro nome que não pode faltar quando se fala em vinho do Porto. Eu estou falando do Ferreira, vinho do Porto Ferreira Tawny. Tawny ou Tawny. Tawny significa aloirado. Os vinhos Tawny são aquela família de vinhos do Porto que envelhecem não na garrafa, mas nos balseiros, como eles chamam, os grandes tonéis de madeira. Tem os de 600 litros, mas tem os enormes de 5.000 litros, são muito comuns, eles chamam de balseiros. Esses Tawny vão evoluindo conforme o tempo, tem Tawny de várias idades. Os Tawny vão para o mercado, quando não tem menção de idade, com seus 4 anos de idade, e já mostra uma evolução. É um vinho muito interessante porque ele mostra a evolução da oxidação que ele acontece lentamente na madeira. E a Ferreira, que hoje é da Sogrape, a gigante Sogrape portuguesa, é uma das empresas da Dona Antônia Adelaide Ferreira, a famosa Dona Ferreirinha, uma empresa de 250 anos.
A Dona Ferreirinha certamente é o nome mais importante da história do vinho do Porto, não tem outro, não tem Barão de Forrester, não tem ninguém, porque ela foi uma mulher excepcional, foi marcada pela bondade, pela tenacidade, é uma mulher que ficou viúva muito jovem, teve um casamento arranjado, como era naquela época, ficou viúva jovem, trabalhou com afinco na sua quinta. Com o tempo foi ganhando fortuna, a família já era rica, ela casou-se com o contador inteligentemente, porque era o homem que cuidava dos números, teve 2 filhos, era uma mulher independente, feminista. Para você ter ideia, a filha dela estava prometida em casamento para um senhor que ela não gostava, e ela então armou da filha ir estudar em Londres e voltar casada, para fugir desse compromisso que era absurdo. Ela já não gostava disso naquela época. Ela mesma foi resultado de um casamento assim, né? Enfim, uma mulher que, para vocês terem ideia, ela, nas crises que o vinho do Porto passou e que muitos ingleses compraram empresas em Portugal, Revolução dos Panos, aquilo tudo, ela ajudou muito a quinta comprando para ela, para que continuasse sendo português o vinho. Olha que fantástico. Bom, para resumir, quando ela morreu, ela deixou nada menos do que 30 quintas de sua propriedade. É brincadeira? Vocês estão vendo aí imagens do museu ali em Vila Nova de Gaia, que é em frente ao Porto, né? Cidade do Porto, atravessa o Rio Douro, tem ali Vila Nova de Gaia, que era onde eram os depósitos. Ainda hoje existem vários depósitos lá, a Taylor's, a Graham's, a Ferreirinha, Sandeman, tem vários lá, e o da Ferreirinha, parte dele é um museu muito bonito, que vale a visitação para conhecer um pouco da história dessa mulher maravilhosa. Eu estou indicando aqui o Porto Ferreira Tony, que você encontra na Casa da Bebida por R$ 89,90. Olha que espetáculo. Bom, agora nós vamos para um Tony Reserva. O que é um Tony Reserva? Eu tinha esquecido de dizer, os Tony harmonizam muito bem com as tortas de frutas, com os doces conventuais, aqueles de ovos, que eu adoro. Eu chego em Portugal, a primeira coisa é ir numa doceira comer um doce chamado guardanapo, que é um pão de ló dobrado em triângulo, em forma de guardanapo, recheado com ovos moles. Ó, me deu até água na boca. Esses doces com Tony ficam maravilhosos. E o Tony é um vinho bom também para se tomar sozinho, para fumar um charuto, uma delícia. Bom, nós vamos agora para a Quinta do Infantado, um Porto Reserva Tony, Dona Margarida. Esse Quinta do Infantado se chama assim porque a quinta, que tem mais de 200 anos, foi outorgada ao infantado Dom Pedro IV de Portugal, que viria a ser o nosso Dom Pedro I. E depois de anos foi comprado por particulares. Hoje ele é da família Roseira, o meu amigo João Roseira, que inclusive é o idealizador e organizador do Simplesmente Vinho, é um dos proprietários, ele com a sua tia, seu sobrinho, e eu tive lá visitando. É um lugar fenomenal, você passar numa porta daquelas enormes que tem 200 anos, puxa vida, quanta história, é um espetáculo. Vocês estão vendo aí algumas imagens, e lá você sabe de uma coisa interessante, eles têm cultivo orgânico, essa Quinta do Infantado, e fazem vinhos tranquilos também, muito legais, que tem na Premium Wines, e os portos deles são um pouco mais secos que os portos normais. É muito interessante, eu gosto demais dos vinhos do Porto da Quinta do Infantado, e lá eu vou dar uma dica para vocês, muito interessante, já falei isso uma vez num Stories. Eu, quando almocei lá no terraço da casa, muito gostoso, com aquela vista linda, eles me serviram de sobremesa o que eles chamam lá de sopa dos pobres. Como a região tem muita laranja, muito laranjal, e tem o vinho do Porto,
Essa sobremesa consiste no quê? Gomos de laranja cortados em pedaços, e a laranja deles é muito doce, uma cor muito viva, né? Um espetáculo de fruta. E vinho do Porto Tony, eu tomei exatamente com esse Dona Margarida. Então você imagina, você vem numa taça, igual a taça de tomar um vinho branco, uma meia dúzia dos gomos e o Tony. Então você com uma colherinha vai comendo a laranja com o vinho. Olha, é uma sobremesa que deveria ser moda aqui no Brasil, porque é ótima para o calor e uma delícia. Bom, você encontra na Premium Wines o Quinta do Infantado, Porto Reserva Tony Dona Margarida, por R$ 310,65. Bom, depois nós vamos para uma curiosidade, um outro produtor que não pode ser esquecido quando se fala de Porto, que é o Adriano Ramos Pinto. O Adriano Ramos Pinto foi um gênio da comunicação e do marketing, inovando. Ele foi tão arrojado que, para vocês terem ideia, no século passado ele chegou a ter 50% do mercado de vinho do Porto aqui no Brasil. Eles adoram o Brasil, tem inclusive na família mulher brasileira, a mãe do atual gerente. O grupo hoje pertence a Ramos Pinto pertence ao grupo Rederer, do Champagne Rederer. Mas a família continua na gestão do negócio, mantendo toda a tradição e o conhecimento secular. E o Ramos Pinto foi famoso por dois motivos. Ele teve uma comunicação muito arrojada, sensual, com cartazes enormes, lindos, da Belle Époque. Eles tinham uma parente, uma irmã dele que morava em Paris e arranjava esses cartazes, encomendava. Eu soube depois por um neto dele, amigo meu, que o Toulouse-Lautrec oferecia para fazer desenhos. Ele nunca comprou um desenho do Toulouse-Lautrec para fazer um rótulo, mas os rótulos eram sempre provocativos e sensuais, mulheres de seios desnudos, e isso era muito bacana, né? Ele fazia trocadilhos com a coisa da sedução. Isso caiu no gosto do consumidor. E outra jogada dele, ele fez garrafas de 500 ml, que eram menores, muito elegantes, bonitinhas. E o que acontece? Ele vendia o vinho mais caro que todo mundo. Era um gênio. Adriano Ramos Pinto foi um gênio. E eu selecionei aqui uma grande curiosidade, que é o vinho tinto do Porto Quinado Ramos Pinto. Eles usam quinino lá da ilha de São Tomé. E você sabe de uma curiosidade? O Cabral contou isso para mim. Ele esteve em Manaus pesquisando, está tentando fazer um livro sobre isso. Em Manaus chegou a se ter 50 marcas de vinho do Porto à venda no passado. E a razão disso é porque justamente eles tomavam o vinho do Porto quinado como remédio. Antes dos seringueiros, antes de entrar para o trabalho na mata, viravam um belo copo de vinho do Porto quinado, porque no trabalho, transpirando, aquilo exalava e espantava mosquitos da malária. Olha que história interessante. Bom, o vinho do Porto tinto quinado Ramos Pinto é uma delícia como aperitivo, para você tomar com um copo baixo, com uma pedra de gelo, uma casquinha de limão antes do almoço. É um grande aperitivo, você vai gostar demais e é uma experiência interessante de se fazer. Você encontra na Casa Santa Luzia por R$ 153. Bom, agora nós vamos para um Tony de respeito, aqueles Tony envelhecidos. Eu estou falando do Graham's 20 anos Old Tony, Graham's 20 Years Old Tony. A família Symington está no negócio do vinho do Porto desde 1820, é um dos grandes grupos. Eu almocei uma vez lá em Vila Nova de Gaia, é lindo o lugar, vocês estão vendo aí essa foto, eu tirei lá, e eles têm um restaurante em frente desse estoque todo. Olha, uma família de uma tradição incrível, um pessoal super elegante.
e eles lançaram, a questão de uns anos, eu tive a sorte de estar presente com meu amigo Dominique Symington. Eles lançaram o Ne Oublié, um Porto de 1882, gente. Uma garrafinha dessa hoje, quem tem está vendendo por 3.000 euros, uma garrafa pequenininha. Vocês estão vendo aí o tamanho. Eles fizeram apenas 656 garrafas, você acredita? Eles acharam 3 barricas do tempo do antepassado deles, que começou o negócio, e resolveram engarrafar uma, e as outras 2 eles lacraram para as gerações futuras decidirem o que vão fazer. Olha que espetacular uma experiência dessa. Bom, a Graham's, o Tony 20 anos, o Tony costuma ter 10, 20, 30 e 40 anos. Antigamente, e ainda hoje existe, os Tony eram uma mistura de safras que a média dava 20 anos ou 30 anos e assim por diante. Hoje já não se faz mais assim. Hoje os balseiros vão evoluindo, e quando ele tem o estilo do 20 anos, ele então é avaliado pela comissão do vinho do Porto, que certifica ser um Tony 20 anos. Eles são muito rígidos, pequenas nuances de aromas e de sabores que vão mudando de frutas secas, vão para as tâmaras, para os damascos, essa coisa toda. Isso vai denotando que Tony seria 10, 20, 30, 40 anos. Normalmente, os 20 e os 30 anos são os mais apreciados. Enfim, eu estou sugerindo para vocês esse aqui do Dominique Symington, que inclusive ele é uma garrafinha de 200 ml, que você encontra na Mistral por R$ 365,87. Mas olha, eu queria dar uma dica para vocês, que eu dei uma vasculhada aí no site da Mistral, eu achei um negócio sensacional, que é uma verdadeira pichincha, porque se esse Graham's 20 Years Old Tony tá 200 ml, tá 365,87, você imagine que tem lá uma caixinha em promoção com 5 garrafinhas da Graham's de 200 ml por 488,03. Olha que sensacional. Vem um Graham's White, vem um Graham's Six Grapes, que são 6 castas de um vinhedo especial deles, vem um Graham's LBV 2008, olha que variedade, um Graham's 10 Years Old Tony e um Graham's 20 Years Old Tony. Gente, não pode perder, isso é sensacional, hein? E você dá uma passeada, são 5, sai menos de R$100 cada garrafinha dessa. Olha que legal, hein? É isso aí. Bom, a sétima indicação é de um produtor tradicionalíssimo e de uma competência maravilhosa. Eu estou falando do Dirk Niport. A Niport é uma das empresas mais tradicionais e respeitadas do vinho do Porto, e o Dirk, que vocês estão vendo aí, que hoje está no comando, é um cara que eu admiro demais. Hoje está se dedicando inclusive a fazer chás. Ele é um pesquisador. Ele, além dos portos, ele faz vários vinhos tranquilos, excepcionais, vinhos muito minerais. Ele consegue extrair algumas preciosidades tanto no Douro como em outras regiões. Ele foi fazer vinho no Dão, foi fazer vinho na Bairrada. Ele tem um toque de frescor em seus vinhos que são raros, e olha, e ele é um cara que gosta das coisas naturais, né? Privilegia as leveduras indígenas. Eu tenho grande simpatia e apreço e respeito pelo Dirk Niport. Ele é um dos Douro Boys, é um cara bastante conhecido no mundo todo, e eu estou sugerindo dele o 30 Years Old Tony, que você encontra lá na Mistral também, 1896,54. É uma oportunidade de conhecer um Tony de qualidade dos 30 anos, que os de 20 e 30 anos são hoje os mais reputados, né?
Eu gosto de todos eles, mas o 30 anos realmente é um vinhaço. Bom, a oitava dica, a gente volta para Taylor's. Volta para Taylor's por quê? Porque é um LBV. Eu estou sugerindo o LBV 2008, que você encontra na Super Adega por R$ 249,90. O LBV, que significa Late Bottled Vintage, foi um vinho desenvolvido pela própria Taylor's. Por isso que eu escolhi um Taylor's para exemplificar esse vinho. E por que eles desenvolveram esse vinho? Porque as pessoas começaram o Porto Vintage, que eu vou apresentar logo mais, uma alternativa, é de um ano especial e que envelhece na garrafa. Depois de 2 anos no balseiro, ele vai às amostras. Se o ano foi excepcional e o produtor assim acha, ele manda a amostra para o Instituto do Vinho do Porto, que é muito sério, e uma banca enorme. Eu já tive lá, já acompanhei uma dessas degustações. É um pessoal seríssimo e eles degustam tudo às cegas. E se o vinho realmente é considerado vintage, ele recebe uma certificação e um selo. E obviamente o vinho vale mais. O que acontece com o vintage? O vintage envelhece na garrafa, ele evolui lentamente, diferente dos tawny que ficam naqueles balseiros. Os vintage envelhecem lentamente. Historicamente, não se tomava um vinho vintage com menos de 15 ou 20 anos de idade. Aliás, quem já tomou um vintage com essa idade sabe bem do que eu estou falando, porque é um outro produto, é uma coisa que merece respeito. Como diz o Cabral, devia vir com uma almofadinha para você ajoelhar e tomar ajoelhado. Um Porto Vintage evoluído com seus 20 anos é uma preciosidade. Mas acontece que muito mercado começou a querer consumir o vinho antes. O mercado americano, especialmente, ele não espera passar os anos para tomar um vintage, não. Ele compra o vintage quando é lançado e toma novo mesmo, que é um grande vinho, sem dúvida. Não, é um vinho delicioso, mas longe da finesse, da elegância, da classe, da complexidade aromática e gustativa que ele oferecerá depois de 15 ou 20 anos de evolução nessa garrafa. Então, o que fez a Taylor's? A Taylor's criou esse estilo Late Bottled Vintage, que em vez de engarrafar como um vintage, eles deixam de 4 a 6 anos nos balseiros. O vinho já tem uma evolução, ele então é engarrafado com a data do ano que ele foi produzido, e é um vinho de grande qualidade, que como se fosse um vintage, mas é um Late Bottled Vintage. Já tem evolução por conta dessa oxidação natural que os balseiros dão no vinho, e isso ganhou mercado. Esse já é um dos vinhos para se apreciar com os queijos azuis. Eu adoro os vintage e os LBV. Você já pode apreciar com esses queijos. Eu adoro o Stilton, que é uma preciosidade, difícil de encontrar aqui no Brasil, só nas grandes mercearias finas você encontra, custa uma fortuna. Ou os Gorgonzola Dolce também, que eu gosto demais, também é uma fortuna. Mas olha, quem prova um Stilton com um LBV ou com um vintage vai dar valor a isso, tá certo? Bom, antes de chegar no vintage, eu vou apresentar para vocês, voltar ao Dirk Newport com o Newport Colheita 2005. O Colheita, o que é? O Colheita é um vinho, como a própria garrafa diz, traz a safra, é de uma safra só, e ele é um vinho que é evoluído como um tawny, só que ele tem a data, ele não é uma mistura, porque no passado os Porto Tawny eram sempre uma mescla de safras. Um tawny de 10 anos podia ter vinhos de 8 e de 12, que na média dava 10, e assim por diante. Com o tempo, a Comissão do Vinho do Porto achou por bem definir o estilo. Era mais importante que o estilo do tawny, 10, 20, 30 ou 40 anos,
tivesse definido nessa avaliação do que ter a mescla. Então hoje é muito comum você ter tones que não são mescla. Tem um tone de 30 anos que poderia ter sido um colheita, tá certo? Então os colheita, na verdade, que tiveram muito prestígio, que é o Porto com indicação de idade, é uma coisa que está atualmente meio em desprestígio. E eu achei essa garrafa do Newport na 20 vinhos por R$ 352,67. É uma preciosidade provar, porque você tem um vinho de uma safra só, é um tone maravilhoso e que é conhecido como colheita. Eu estou pondo aí uma sequência de garrafas da linha toda que a Newport faz para você ver, desde do seco, passando pelo rubi, o stone, colheita e assim por diante. É uma belíssima experiência, e você vai ver como o perfil do vinho é de um tone. Bom, para terminar, a gente termina com chave de ouro com o Graham's Vintage Pot 2016. Gente, que espetáculo, né? Um vintage. Esse vinho, na verdade, é para você guardar, na minha opinião. Você compre e guarde para tomar com seus filhos, com a sua mulher, com seus netos, como for, daqui 15 anos, não é? Eu acho que vale a pena. Compre um belo Stilton ou um Gorgonzola Dolce para fazer essa comemoração. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Os vintage são vinhos, diferentemente dos outros portos que duram mais. Um rubi dura bastante, os Stone duram 2, 3, 4 meses depois de aberto. Os LBV duram menos, mas vai um mês fácil depois de aberto. Porém, os vintage não. Os vintage são vinhos que depois de aberto você deve consumir no espaço de uma semana. Imagine. Só que tem um truque para isso muito legal. Eu aprendi esse truque com o próprio Dominic Symington. Afinal, a família Graham's, com a sua tradição, tem que saber um pouquinho de truques do vinho do Porto, né? O Dominic me deu a seguinte dica. Ele falou: Didu, quando você abrir um vintage e perceber que não vai tomar tudo naquele momento, o que você deve fazer é separar, decantar esse vinho das borras. As borras são aqueles sedimentos que ficam naturalmente na garrafa, porque depois de aberto, o contato com oxigênio, as borras têm um potencial oxidativo muito grande. E se você conseguir livrar o vinho das borras, esse vinho que você separou, decantou, ele vai durar um pouquinho mais de uma semana. É uma dica ótima. Você pode ter uma meia garrafinha, decanta e guarda meia garrafa desse vintage para tomar depois com calma. Acabou o encontro, os amigos e tal, sobrou aquela meia garrafinha, você vai tomando você mesmo à noite um cálicezinho dali uma semana e vai durar bem. Esse que ficou com a borra você tome normalmente. Inclusive a borra é uma delícia, eu costumo passar no pão, é fenomenal, não é verdade? Olha, essa dica é muito boa, e esse Graham's Vintage Pot 2016, que eu acho que você deve guardar lá para 2030, por aí, 2036, seria o ideal, custa R$ 1.435,38 na Mistral. Então, gente, que tal? Acho que vocês gostaram, né? Essa viagem pelo vinho do Porto, eu adoro isso daí. Como eu falei, tomei vinho do Porto antes de mamar na minha mãe, que as pessoas não acreditam e dão risada, mas fiquei batizado com essa coisa. E eu tenho inclusive palestras só sobre vinho do Porto, porque é muito assunto, muita história, muita coisa para falar. Espero ter dado uma pincelada interessante para vocês. Não é legal? Gostou, Glaucio? Espero que tenha te ajudado, né? Bom, o Glaucio também me escreveu falando de Didu, ele viu o vídeo lá do Vega Sicília e falou: Didu, desse Vega Sicília eu tenho a garrafa do Oremus Mandolás, mas ainda não conheço esse vinho. O que você acha dele, Didu? Quando tiver oportunidade, por favor, nos dê uma palhinha sobre esse grupo Vega Sicília, com algumas dicas. Bom, vamos lá, Glaucio.
Olha, o Oremos é um vinho delicioso, é feito com a uva Furmint, que é a uva lá da região, e é um vinho exuberante, um vinho realmente espetacular, mas existe também o Petrax. Petrax, eles têm dois, tem o Oremos normal e tem o Petrax. O Petrax, que é mais caro, é de uma parcela, uma vinha especial da aldeia da Tolksva, olha cada nome, não? E o solo dessa vinha é especialíssimo porque ele é abundante em pedras semipreciosas. Imagina que coisa maluca, o cara tem um vinhedo lá. E a origem desse nome também remete ao antigo proprietário dos lotes, que era o barão Ernest von Petrask, um major-general do exército do Império Austro-Húngaro. O Petrax Furmint é um vinho realmente muito exuberante, avassalador, viu? Um vinho com um mineral tão perceptível, uma coisa tão cristalina, vinho profundo, longo, a boca fica com aquela concentração de salinidade, é um vinho que não sai da sua boca, um espetáculo. Enfim, e você tem uma linha do Oremos, né? O Oremos, você tem o Oremos Petrax 2020, está 2.069 lá na Mistral. Você tem o Mandolás, que você se refere, custa 595, o 2020. E você tem Magnum também, olha que legal, uma Magnum do Oremos, hein, gente? Eu adoro as Magnum, né? Dá uma sensação de fartura na mesa, gosto demais, você bebe à vontade. Esse está 1.253 e são vinhos excepcionais. Quanto ao grupo Vega Sicília, o Glaucio, o Vega Sicília é o que eu digo, meu amigo Ciro Lila tem alguns produtores lá que qualquer importador daria um braço para ter na sua lista de vinhos, e o Vega Sicília é um exemplo disso. Talvez um dos vinhos mais, talvez não, certamente está entre os vinhos mais desejados no mundo para as pessoas que conhecem vinho e gostam de vinho. Ele é um ícone não só na Espanha, mas no mundo todo, e elaborado com as uvas dos vinhedos mais antigos, esse Vega Sicília único, que é a grande estrela da propriedade, maturado por pelo menos 7 anos em barricas de carvalho. Você sabe o que é isso? Olha, esse vinho que é comercializado no mínimo 10 anos após a sua safra, quando ele já pode começar a ser bebido, é fenomenal. E tem o único reserva especial. Esse então é ainda mais raro, porque ele é feito com uma assemblagem, um corte, uma mistura de 3 safras diferentes de Vega Sicília único. Você pode imaginar? É uma coisa fenomenal. Existe também o Valbuena Quinto Anho, que é o irmão mais jovem do mítico único, que é comercializado com pelo menos 5 anos de idade, sendo 3 anos e meio em barricas. E o mesmo tratamento conferido aos Gran Reservas de outras vinícolas. Esse é o Valbuena. O prestígio das bodegas Vega Sicília é tão grande que, para você ter ideia, Glaucio, existe cotas de venda desse vinho. Você não chega lá e compra quantos vinhos você quer. Os clientes são cadastrados e você tem uma cota de vinhos. Para você ter ideia, até o rei da Espanha tem cota. Ele não pode comprar quanto vinho ele quiser. É sensacional, não? O dono é uma figura, o Dom Pablo Alvarez, que eu já tive a sorte de aquelas coisas que o vinho traz na vida da gente. Eu já tive com o Pablo Alvarez diversas vezes, viu? Ele vem sempre ao Brasil, gosta daqui, ele é assim grandalhão e fala devagarinho, fala manso, mas ele é muito bem-humorado. Ele não aparenta, mas ele é bem-humorado. E eu já tive com ele várias vezes, e ele esteve aqui inclusive há pouco tempo, acho que o mês passado,
porque ele é um cara fenomenal, cheio de histórias. Ele comprou o Vega Sicília há mais de 30 anos. E depois foi ele que criou as bodegas Alion, da Ribeira del Duero, o Pintia, que é o principal vinho de Toro, e esse Tokai Oremos, que é elaborado com esses vinhos maravilhosos de Furmint lá na Hungria. E agora uma novidade, ele está para vir aqui de novo, talvez no segundo semestre, para o lançamento de um albarinho de uma propriedade que ele investiu 20 milhões de euros para fazer um grande branco. Ele sonhava com um grande branco, comprou 24 hectares e construiu uma vinícola chamada Deiva. E ele está para lançar, porque o vinho também tem uma maturação, já é um investimento aí que já tem uns 5 anos de idade, e ele está para vir aqui de novo. Um show de empreendedor, um cara busca por qualidade, por excelência, e um cara de visão, porque você imagina que há anos atrás, uma das primeiras vezes que ele veio aqui, eu estava conversando com ele, ele estava muito entusiasmado com a plantação de sobreiros. Sobreiros é o que dá, é aquele espécie de quercus que dá a rolha com a casca, né? Já falamos disso aqui, já mostrei para vocês. Só que é o seguinte, um sobreiro precisa 20 anos para dar a primeira colheita, que não serve para fazer rolha, serve para outras aplicações. E depois, a cada 9 anos é que dá uma colheita. Imagina isso, e ele estava feliz da vida que tinha iniciado uma plantação dessa. Ou seja, um cara aficionado por qualidade, com um olhar no futuro, e enfim. A outra coisa, eles têm um sistema de rastreio para evitar fraudes nas suas garrafas, que é fenomenal. Você está vendo aí, estou mostrando, eles têm uma holografia, e depois tem também um QR Code, que você colocando o celular ali, você vai e acessa todas as informações, que lote é, esse vinho foi vendido para quem. Olha o Carrilhão aí, o Carrilhão também não gosta de vinho de descaminho, não. A gente tem que rastrear e descobrir. E ele inclusive contou uma história muito engraçada, porque eu perguntei para ele se alguma vez ele tinha pego alguma garrafa falsificada. E ele me contou uma história curiosa de uma degustação em Nova York que ofereceram para ele, e era uma vertical de vários Vega. E entre eles tinha um Vega 42. E ele falou, poxa, nós não tivemos Vega 42. Você sabe que tem alguns anos que, se o vinho não está bom, esses vinhos famosos, como é o caso do Vega Sicília único, não está no nível, não fazem. E 42 teria sido uma safra dessas, segundo o próprio Pablo Alvarez. E ele então achou estranho e pegou a rolha da garrafa. Quando ele vê a rolha da garrafa, era um 82, que foi uma grande safra, aliás, uma safra que nós tomamos juntos aqui no Figueira Rubaiá. O velho Belarmino ainda era vivo e estava nos servindo. Ele era um grande apreciador de Vega Sicília único e gostava especialmente da safra 86. Na ocasião ele até falou, mandei comprar todas que tinham no mercado, 237 garrafas. Imagina. Bom, ele então olhou a rolha, viu que era o 82, ou seja, esse cara que ofereceu para ele comprou essa coleção de algum malandro que falou que tinha um 42, e ele na verdade pegou um 82 e fez um rótulo falso do 42. Olha que coisa. Bom, o Glaucio também me pede para eu falar de quando você tiver uma oportunidade, por favor, fale um pouquinho sobre a uva Tokai, bem como sobre os tipos diferentes desses vinhos feitos a partir dela. Bom, o Glaucio, a Tokai não é a uva é a Furmint. Tokai é a região, é que ficou tão famosa os vinhos de Tokai que virou sinônimo do vinho, mas Tokai é a região da Hungria. E essa uva existem vários tipos, desde o seco,
do Oremos, que nós falamos aí no início do vídeo, que você está aí com uma garrafa, e você tem também os Late Harvest e os Tokai Azul. O que são os Tokai Azul? O que é isso? Azul significa botritizado. O Tokai é a primeira região do mundo que se tem notícia onde aconteceu a botrites. E aqui vale lembrar aquela história, como eu digo sempre, o mundo do vinho está repleto de histórias, a maioria não é verdade, mas parece que essa história é verdadeira. Diz que há muitos anos atrás a Hungria estava para ser invadida pelos turcos e o pessoal não ia para o vinhedo trabalhar com medo de que os turcos atacassem e eles fossem pegos de surpresa. Bom, eles não colhiam a uva, os turcos não atacavam, o tempo foi passando e uma determinada condição climática gerou o aparecimento da botrites, que é chamada também de podridão nobre, botrites cinerea, porque tem a podridão que não é nobre, que estraga a uva. Essa botrites, você está vendo aí uma foto, deixa a uva com um aspecto horroroso, parece que está mofado, e eles por teimosia resolveram vinificar o vinho assim mesmo e descobriram essa maravilha da botrites cinerea. A botrites, na verdade, ela fura a casca da uva e tira o líquido de dentro, uma boa porcentagem de líquido. O que acontece é que o percentual de açúcar que tinha no bago da uva adquire uma proporção muito maior e faz um vinho doce. Então, o que acontece? Com o tempo, eles decidiram fazer um vinho, eles escolhem a uva normal, madura simplesmente, e fazem um vinho. Depois, eles escolhem as uvas que foram atacadas pela botrites. Para fazer isso, eles usam uns baldes de 25 quilos que tem o nome de putônios. Putônio é uma medida de 25 quilos num formato desse balde, e quando você vê num rótulo do vinho Tokai Azul 3 putônios, significa que uma barrica de vinho normal de 225 litros teria 3 baldes de botritizado, 3 baldes de uva furminte botritizada super doce. Isso dá o estilo desse vinho. É uma história bastante interessante, um vinho que ficou famoso e fez escola. Depois isso também aconteceu em Sauternes, que tem os famosos vinhos brancos doces de Sauternes, em alguns lugares. Hoje se pode inclusive induzir a coisa climática para que gere a botrites. É muito interessante isso. Eu separei para você alguns lá na Mistral, a Mistral que traz esses vinhos, para você ver. Olha aqui, ó. Então você tem o Tokai Azul, 5 putônios, custa 1.755. O que são os 5 putônios, então? Tem 5 baldes de 25 quilos de uva botritizada numa barrica. Hoje são os mais procurados, os de 5 putônios. Tem também o Late Harvest, você está vendo aí, 563,93. Você tem com 3 putônios, 812. Você tem também o Tokai 5 putônios e você tem o Tokai Azul 6 putônios, 1856. Os 6 putônios já foi muito famoso, hoje o pessoal acha um pouco exagerado. Preferem os 5 putônios. Agora, no topo dessa lista existe um outro Oremos, que é o Essência. O Essência é considerado um néctar, o crème de la crème. No passado muitos tomavam até como um remédio. No caso do Oremos, ele não tem só furminte, ele tem também Harslevalu, Zeta e Sargamuscotali. Olha só os nomes das uvas. Esse, para você ter ideia, custa R$ 8.775, uma meia garrafa de 375 ml.
Agora, por que esse vinho é tão especial? As uvas são colhidas bago a bago em várias passagens de triagem. Cada colhedor, para você ter ideia, coleta de 5 a 10 quilos de uva por dia, um trabalho imenso. E essas uvas são deixadas em repouso de 5 a 10 dias e o seu suco é extraído com a própria pressão do peso das próprias uvas, vai pingando, é um néctar, uma coisa excepcional. E ele então vai para recipientes de vidro de 50 litros, aquelas bombonas, e se deixa fermentar lentamente. Depois de um ano, ele é transferido para barris de 68 litros, que chama-se Atalag, barris de 68 litros, e ali ele continua a amadurecer. Isso é um néctar, é uma coisa que não é para acompanhar nada, é um vinho de meditação para você degustar e sonhar. Bom, o Glaucio, espero ter ajudado você. Hoje dominou aqui as dicas do Didu, foi tudo para o Glaucio, mas nós ainda temos as novidades lá na Delacroix e na Wood Wine. Vamos ver o que temos? Botgaio, esse é um craque, né? É o craque histórico. Pão cardinaux são os pontos cardeais. Exatamente. E por que esse nome? Qual é a desse vinho aqui? São os pontos cardeais porque aqui você vai ter, que é raro também na Alsácia, você vai ter 4 tipos de pinot. E pinot auxerrois, blanc, noir e gris. E gris. Muito legal. Então, eu adoro Alsácia. Eu acho um lugar. Deve ser legal de morar na Alsácia, não? É uma das minhas regiões favoritas, Alsácia, porque eles têm tudo. Tem um patrimônio cultural, não, comida maravilhosa. Um ambiente bucólico, né? Uma coisa lindíssimo. Lindíssimo. Ainda mais que ganhamos da Alemanha, vou te dizer. Quanto é que tá, hein, Gefran? Aqui está saindo R$211. Ótimo preço, hein, para a qualidade desse produtor. É incrível. E você indicaria para quê? Para as pessoas que não conhecem a culinária lá da Alsácia, aqueles encrute que eles fazem. Exatamente, é um bom pâté en croûte. Vida, não? Funciona super bem. Aqui estamos fazendo um pâté en croûte. Aqui está fazendo? Estamos fazendo o quê? Pô, o pessoal tem que vir aqui então para comer um encrute e provar um Botgaio. Exatamente, um poisson au beurre blanc, um peixe molho branco. Bárbaro. Aqui tem uma especialidade de uma coisa que parece esquisita porque é menos conhecida, que é a chucrute, que está feito como porco. Sei. Lá estão fazendo um chucrute como peixe. Ah, é? Que a origem da chucrute, na verdade. A origem do chucrute era com peixe? Com peixe, é. Mas o que? Peixe defumado ou peixe... Não, peixe fresco, porque a Alsácia é muito rica em rios, pequenos rios, tem um monte de rios. Então, a origem da chucrute era realmente feita com peixe. Eu não sabia disso, Peixe de água doce. Olha, e aí o peixe é o quê? Grelhado, assado? Como quiser. Exatamente. Mas acompanha o chucrute. O chucrute, exatamente. E batata cozida também ou não? Exatamente. Aí, boa dica. Monsieur Gefran. Delacroix sempre coisa boa, vocês sabem. Mas na Wood Wine também, dá uma olhada nessa dica. Olá, eu queria dar uma dica muito legal para vocês hoje lá do portfólio da Wood Wine. Eles têm lá um vinho que é esse Pure Altitude. É uma empresa que foi criada em 99 pelo Alain Grignon, Mark Linton e Thierry Leduc, LGI Wines. Os caras estão em Carcassonne, lá no coração do Languedoc, e fazem vinhos em diversos estilos. Eles conhecem muito a região e acabam comprando vinhos especiais, uvas especiais, arrendam vinhedos especiais, e é o caso desse aqui, um Chardonnay de vinhedo orgânico de altitude, que acabou dando um resultado fenomenal. O bacana é que essa empresa produz bastante coisa e tem qualidade e preço para oferecer, que é o que a gente procura, né? E olha, eles conseguiram com esse Chardonnay fazer um negócio sensacional. Anote aí o nome, um vinho com frescor por conta da altitude, mas ele também tem a densidade de ter ficado com as
com as borras finas, não passou por madeira. Olha, pêssego, damasco, maçã verde, um espetáculo. Vinho que vai ficar muito bom com massas de molho branco, com os peixes, com aperitivos, com queijos evoluídos. Um espetáculo de vinho que eu recomendo a vocês lá na Woodwine. Gostaram, gente? Bom, semana que vem eu estou de volta, já falei. Beba com moderação, é uma taça por refeição. Faz bem para a digestão, bem para o coração, bem para o seu espírito. Tá certo? Saúde!